Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto, em nome de Jesus. Os nossos irmãos que estão aqui, nossos irmãos que nos acompanham também ali pelo canal, sejam todos bem-vindos, amém? Eu quero compartilhar no texto da palavra do Senhor. Esse texto, ele nasceu de uma sequência. Quem esteve aqui no domingo anterior, ou seja, 2 domingos, e pôde contemplar a palavra que o bispo Valdir trouxe, onde a sua base está em Deuteronômio capítulo 6, onde ali o Senhor dá um direcionamento aos seus filhos, para que os seus filhos, o povo de Israel, pudesse adorar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E aí então o bispo Valdir, à luz do Espírito Santo, semeou esta palavra nos nossos corações. Uma palavra de vigilância, fazendo com que nós pudéssemos olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, e pudéssemos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. E aí o pastor Gu, no domingo passado, ele trouxe uma outra palavra, onde a sua base estava em Mateus capítulo 24, se não me falha a memória, falando do fim dos tempos, onde o próprio Jesus falou um pouco acerca do fim. E mais uma palavra, onde o Senhor veio chamar a nossa atenção para o tempo de hoje. Mais uma palavra de vigilância e de muito cuidado, de muita atenção na nossa vida espiritual. E eu me lembro que nessa palavra o pastor Guri falou um pouquinho sobre falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos, pessoas que buscam em homens a solução dos seus problemas e depositam a sua esperança nos homens, o falso evangelho, a tecnologia, são palavras muito fortes que Deus tem mandado no nosso meio. E a palavra nada mais é do que uma semente. E eu matutando sobre esses textos, pensando acerca disso, orando a Deus e pedindo também para Ele um direcionamento, porque quando eu vou ministrar, eu sempre pergunto para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre ali na Tua casa? O que nós precisamos ouvir? E aí então, que o Senhor possa revelar para mim, então, e me capacitar para que eu possa compartilhar com a igreja. E aí, desta forma, Deus, ele deu um direcionamento e um texto. E esse texto que o Senhor deu e falou para que eu pudesse ministrar, ele está em João no capítulo 10, no versículo 10. Então eu convido a igreja para que abra a sua Bíblia em João 10, 10. Eu convido a igreja para que se levante em nome de Jesus. Aquele que puder se levantar. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Senhor, aqui está a Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito possa falar conosco. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, e que, acima de tudo, haja entendimento daquilo que o Senhor quer entregar hoje para a Tua igreja. Eu oro para que todo cansaço, toda distração, todo sono, tudo aquilo que vem atrapalhar a semeadura caia por terra em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Olha só, o ladrão aqui faz referência ao diabo. E a palavra diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Certo? Então nós vamos falar um pouquinho acerca dessa primeira parte do versículo. Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tá bom. Uma palavra que todos nós já ou lemos ou já ouvimos. E aí o Senhor me levou para uma outra palavra, que certamente nós já lemos, já ouvimos e já foi muito ministrada neste lugar, que é a parábola do semeador. Então nós vamos lá para Mateus agora, no capítulo 13,
no versículo 6. E nós vamos meditar acerca da primeira semente somente hoje. É a semente que caiu na beira do caminho. Mas nós vamos observá-la no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porque cada um deles, então, eles expõem esta parábola de uma forma não diferente, mas com detalhes um pouco diferentes. Mateus, por exemplo. Então aqui, quando o Senhor Jesus estava falando da parábola do semeador, no capítulo 13, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Obviamente, essa é uma delas. Dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Um pouquinho à frente, no verso 18, então, Jesus explica esta parábola. Como Jesus explica esta semente que caiu à beira do caminho? Versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Então aqui diz que quando a pessoa ouve a mensagem do reino e não entende esta mensagem, o diabo vem e tira esta semente. Se ele tirou a semente, não tem como ela germinar, porque ela não está mais ali. Mas por que o diabo tirou esta semente? Porque não houve entendimento. Olha o que Lucas falou. Marcos, capítulo 4, versículo 15 agora. Falando da mesma parábola, do mesmo contexto, diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada. Certo? Agora vamos para Lucas, no capítulo 8, versículo 11. Lucas vai falar com um detalhe um pouco diferente. Ele diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então ele começa a ser um pouco mais específico. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho, no caminho, são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Presta atenção nesse detalhe. Para que não creiam e não sejam salvos. Olha a riqueza do detalhe. Então, primeiro, quando não há entendimento, o diabo tira esta semente. A semente é a palavra de Deus. E por último, por que o diabo tira esta semente? Porque é através desta semente que há a vida. E é através desta semente que há a salvação. Então o diabo, ele tira esta semente para que não haja salvação. Para que não creiam e não sejam salvos. E é por isso que o texto base é o texto de João 10:10, que diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Quando o diabo rouba a semente de Deus, quando ele rouba esta palavra, ele está destruindo e automaticamente ele está matando as pessoas. Porque é através da palavra que existe a vida, e é através da palavra que existe a salvação. Não houve entendimento, não houve salvação. E é por isso que o diabo rouba a palavra. E quando ele rouba a palavra, ele roubou e ele destruiu e ele matou a vida espiritual
das pessoas. E nós estamos falando aqui de vida espiritual. O diabo já confundiu Eva lá atrás, quando o Senhor falou assim, não coma daquele fruto, porque se comer, você morrerá. E a serpente vem e falou assim, você não vai morrer. Como é que você não vai morrer? Colocando uma confusão da morte física com a morte espiritual. Nós estamos falando aqui de vida espiritual, de morte espiritual. Então, todos que estão caminhando, uns estão vivos e outros estão mortos espiritualmente. E é por isso que o diabo, ele retira esta palavra, porque sem ela não haverá salvação. E quando ele tira esta palavra, óbvio, o principal é a vida, mas ele destrói muitas coisas. Por quê? Porque todas vêm através da palavra. Então, ele rouba a palavra e ele destrói os relacionamentos horizontais. Ele destrói automaticamente o nosso relacionamento com Deus, que vem, como ele vem? Através da palavra. Quando ele tira esta palavra, ele destrói a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir. O que, pastor? Ouvir a palavra. E se não tem fé, não tem esperança. Se não tem esperança, não tem vida eterna. E ele simplesmente rouba a palavra. Olha só. Por que há tanta resistência? Há tanto obstáculo? Há tanta concorrência quando nós vamos ler a palavra? Há tanta concorrência quando nós vamos à igreja? Por quê? Não precisa ter tanto entendimento ou olhar, visão espiritual para saber que a palavra na igreja, ela é semeada. Então o diabo sabe que aqui vai ter semente sendo lançada no caminho. E aí muitas vezes ele coloca um obstáculo, porque ele quer impedir que esta semente germine e que ela dê frutos. E aí se a pessoa não veio, nem vai ter o próximo passo, que é o passo do entendimento, porque a semente nem caiu ali naquele terreno. Ela nem teve acesso à semente. No entanto, muitas vezes, nós podemos estar aqui todo domingo, durante dezenas de anos. Mesmo assim, não houve entendimento daquilo que foi semeado. Se não houve entendimento, não há vida. Se não houve compreensão, não há vida. O diabo roubou a semente. E o diabo tem roubado semente. Por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E é por isso que porque eu já tive esse entendimento. E sempre quando eu oro, eu repreendo o sono, eu repreendo a distração e eu profetizo o entendimento, porque só vai haver salvação se nós entendermos aquilo que está sendo semeado. É muito forte isso, porque nós estamos falando da salvação das nossas almas. E o diabo, ele sabe disso. O diabo conhece o poder que há na palavra de Deus. E ele tem agido para nos afastar dela. Ele tem agido para que cada vez mais não haja o entendimento daquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. E a palavra, ela não é semeada somente na igreja. Aqui, aquele que está ministrando, ele é um instrumento de Deus para semear na sua vida. Mas quando você mesmo pega a sua palavra e quando você mesmo começa a meditar nela, o próprio Espírito Santo é aquele que ministra na sua vida.
É diferente. É diferente. E aqui neste lugar, louvado seja Deus. Talvez você não vai encontrar aqui fogos de artifício. Talvez você não vai encontrar aqui telões de LED. Talvez mais para frente com a tecnologia, mas tão cedo eu acho que não. Talvez você não vai ver aqui um paralítico levantar e andar. Ou um cego ver. Mas neste lugar, você sempre será encorajado a pegar a palavra de Deus e a meditar nela. Você sempre vai ser orientado pela liderança deste lugar, porque eu congrego aqui já tem 20 anos. E todas as pessoas que passaram aqui falaram da importância da palavra de Deus, da importância que nós temos em meditar na palavra, em ler a palavra, em separar um tempo para meditar na palavra, em comer a palavra, em ler a Bíblia, e você vai continuar sendo encorajado para fazer isso, porque é através desta palavra que você será salvo. É através desta palavra que você vai conseguir lutar e vencer os obstáculos da sua vida, vencer as tentações. Ser liberto é somente através desta palavra. E o diabo veio para roubá-la do seu coração. Deve existir uma preparação, um entusiasmo para receber uma semente. Uau, eu vou ali, eu vou receber uma semente. Deus preparou uma semente para mim. Deus vai entregar uma palavra. E aí tem que haver entendimento desta palavra. Porque se você não entendê-la, de nada valerá, é o que está escrito aqui. Vai ser como uma semente jogada no caminho. Simplesmente, o diabo vai tirar dali. Porque não houve entendimento. Salmo 119, versículo 105 diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz e clareia o meu caminho. A palavra é quem orienta a nossa vida. João capítulo 1, versículo 1, 2 e um pouco mais adiante diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, ou seja, Jesus é a palavra viva. E a palavra revela o caráter de Deus. Romanos 10, 17 diz, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo, ou seja, é a palavra que fortalece a nossa fé. João 15, 3 diz, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, ou seja, é a palavra que purifica. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Ou seja, a palavra é que nos aproxima de Deus. Portanto, o diabo quer roubar a palavra do nosso coração, da nossa vida. Porque ele sabe de tudo isso. Que é ela quem guia o nosso relacionamento com Deus. Que é ela quem revela o caráter de Deus. Que é ela que vai fortalecer a nossa fé, que é ela que vai nos purificar, e que é ela que vai nos aproximar de Deus. Então, quando ele rouba a palavra, ele mata o nosso relacionamento com Deus, ele destrói a nossa fé, a nossa esperança. Por quê? Porque ele veio para isso, e mais que isso, segundo Lucas, ele tira a salvação, porque não houve entendimento. A palavra de Deus é o principal meio pelo qual conhecemos a Deus. E mantemos um relacionamento próximo com Ele. Ela nos guia, fortalece, purifica, aproxima. Por isso a leitura, a meditação e a prática da palavra são essenciais para uma vida espiritual profunda, vitoriosa e verdadeira. Amém? Salmo 119, verso 11, esse pode colocar.
Porque o salmista, ele falou assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dificilmente venceremos o pecado. Dificilmente teremos forças para vencer a tentação. Por isso o salmista guardou no coração. Se ele guardou lá é porque a semente está ali. Ele entendeu. Certamente essa semente, ela frutifica. E ela dá frutos. E ela dá muitos frutos. E quando ela entra, ela encontra um terreno preparado, houve entendimento, ela vai frutificar. A palavra vai trazer frutos. Esses frutos podem ser rápidos, instantâneos, mas eles podem ser demorados. Alguns frutos nós vemos, outros nós não vemos. A exemplo da batata, que cresce debaixo da terra, a mandioca, não são visíveis. Uns são rápidos, outros são demorados. Mas se houve entendimento, você entendeu. E é óbvio que as outras sementes, elas falam um pouco disso, às vezes não entende porque está cheio de pecado, às vezes não entende porque está preocupado, às vezes está aqui, mas o coração está longe, às vezes está aqui, a palavra está sendo semeada, a leitura está sendo feita, mas o meu pensamento não está aqui, eu não estou aqui, eu estou longe, eu estou pensando naquilo que vai acontecer amanhã no meu trabalho, ou eu estou pensando naquilo que aconteceu, eu estou em qualquer lugar, mas eu não estou aqui. E eu me lembro, em uma oportunidade que Deus falou assim: prega sobre a reverência, prega sobre o zelo. Pode falar que tem hora que você está ministrando, ou que outra pessoa está ministrando, a pessoa está no celular. Pode falar que a palavra está sendo ministrada, a pessoa está indo tomar água. Pode falar que a palavra está sendo ministrada, a pessoa está indo tomar café, está indo no banheiro. Pode falar. Por quê? Porque o diabo está roubando esta pessoa. O diabo está roubando o mais belo, que é a palavra do reino. E a pessoa não está nem sabendo disso. E os pássaros estão só comendo aquilo que está sendo semeado. Então, se você veio, venha íntegro, venha inteiro, venha para viver o culto, venha para viver cada segundo deste culto, desde o começo que você entra neste lugar, até a hora que você for sair, viva este negócio intensamente, porque lá em João 10:10, a primeira parte é que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas a segunda parte é que Jesus veio para nos dar vida e vida plena. Olha só, plenitude é totalidade. Ele deu a sua vida na totalidade. Mas nós muitas vezes não estamos íntegros para Ele. Está só uma parte. Às vezes só o corpo. Mas o coração, o entendimento, a concentração não está naquilo que está sendo semeado. E isso é uma pena. Porque é um engano de Satanás. E eu imagino ele sentado, de pernas cruzadas, rindo. João 10:10. A segunda parte deste versículo mostra a obra de Jesus. Que ele veio para mudar essa situação. Ele veio nos dar condições de receber esta semente, e Ele veio nos dar condições de termos a vida. Então, quando o diabo quer roubar, Jesus está fazendo algo diferente, e Ele já agiu. Jesus, quando morre na cruz, Ele já agiu em nosso favor, Ele já matou esta obra satânica, demoníaca, e Ele veio para reverter esta situação de uma vez por todas. Reverter. Restituir, primeiro a vida, e depois tudo aquilo que o diabo um dia roubou de você, Jesus também veio restituir plenamente. Porque se o maior dom
é a vida, o maior valor está na vida, e Jesus já nos deu, imagina tudo aquilo que o diabo tem roubado, destruído. Jesus veio fazer a obra reversa. Ele veio restituir. Primeiro a vida, depois tudo aquilo que o diabo, de repente, talvez, tenha roubado de você. Porque eu falei aquilo que ele rouba, que é a maior essência. Mas é óbvio que ele vai roubar tudo aquilo que ele pode. E destruir tudo aquilo que ele pode também. Mas a nossa vida ele não pode destruir, ele não vai destruir em nome de Jesus. A nossa vida espiritual ele não vai destruir em nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo veio para que tenhamos a vida. E a vida na sua plenitude, na sua totalidade. Versículo 28, o Senhor diz que nos deu a vida eterna. Falando das ovelhas, né? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então você e eu somos uma ovelha, e o Senhor Jesus é o nosso grande pastor. E Ele nos deu a vida, porque o grande pastor já entregou a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus é a nossa vida. Então Ele veio restaurar, primeiro, a nossa vida. Segundo Lucas 10, 19, o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisarmos sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada nos causará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Olha só, nos deu a vida e nos dá poder sobre o inimigo. Ah, mas aonde está escrito isso? Na palavra de Deus. E hoje, esta semente não será roubada. Você está conhecendo a palavra, recebendo uma semente, e o próprio Senhor Jesus deu para ti poder sobre as obras satânicas. Palavra do Senhor. Amém? Quando nós não temos acesso à palavra, nós não sabemos disso. Não sabemos como lutar. Não sabemos que o poder sobre o mal, o poder sobre Satanás, está no nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade de declarar não em nome de Jesus. Eu não aceito em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor me deu esta autoridade. Joel capítulo 2, versículo 25. Aqui é a profecia acerca da volta de Jesus, do dia do Senhor. É a profecia acerca da chamada do Senhor, arrependimento. Deus usa o profeta. E neste contexto, Deus ele lança uma palavra de restauração a todo o povo de Israel. E Deus me trouxe esta palavra para dizer o seguinte. Versículo 25 diz: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o Deus, o seu Deus, e não há outro, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ou seja, Deus manda te dizer que Ele vai restituir tudo aquilo que Satanás um dia tirou de você. Romanos 8, 28 diz que tudo age para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus é Deus de restituição, Deus é Deus de restauração. Nós estávamos falando do vaso na mão do oleiro, ele quebra e Deus refaz. Vaso de honra. O diabo pode tentar roubar, matar e destruir tudo o que é precioso em nossas vidas. Mas a vitória final pertence a Jesus Cristo.
Em Cristo temos poder e proteção contra as ações do inimigo. E podemos viver em liberdade, em fé e em propósito. Por quê? Porque está na palavra do Senhor. Então, quando você lê ali e você entender que é para você, toma posse. Se não tem entendimento, pede para o Espírito Santo te dar entendimento. Tem alguma dúvida e sentir no coração que nós podemos, de alguma forma, contribuir? Venha conversar conosco. Estude, medite, pesquise. Hoje, milhares de ferramentas de pesquisa na internet. A internet é um canal de bênção, de pesquisa, de entendimento. Tem dúvida ainda? Pergunta de novo, para que haja entendimento. A partir do momento que você entendeu, você guardou a palavra de Deus no seu coração, como diz o Salmo 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração, para quê, Senhor? Para não pecar contra ti. Mas se não há entendimento, nem sabe o que é pecado. Por quê? Não tem semente. Não procura buscar conhecimento da palavra. Conhecer a Deus, aquilo que agrada, aquilo que desagrada. Então, mais uma vez, eu quero encorajá-lo a buscar o conhecimento da palavra, a meditar na palavra do Senhor, a ler a Bíblia, fazer um plano de leitura da Bíblia, uma leitura corrida, talvez, pode ser, começa de Gênesis, vai embora até Apocalipse, uma leitura meditada, que é diferente, onde você para, você medita, você pergunta para o Senhor, você se aprofunda, você fica preso naquele texto, até que haja entendimento. Enquanto não entender, não saia dele, para que o diabo não roube esta semente, em nome de Jesus. Abra os olhos espirituais e olha só como o diabo tem trabalhado com obstáculos, toda vez que você vai buscar a semente, toda vez que a semente vai ser lançada, seja na tua casa, seja na igreja, seja no estudo bíblico, seja em qualquer situação, presta atenção como o diabo tem trabalhado. Para quê? Para impossibilitar você de receber uma semente que vai gerar vida dentro de você, que vai libertar você do mal, que vai te dar armas para lutar e vencer a tentação. Amém? Aleluia. Esta foi a porção de hoje em nome de Jesus.